Oi, pessoal, vocês que estão entrando aí, como é que tá a imagem, a minha imagem? Que deu um probleminha aqui na internet, eu tive que sair e voltar novamente. A imagem melhorou? Preciso desse feedback aí de vocês. Agora está ótima. Então vou chamar aqui Sheila novamente. Deixa só ela entrar aqui para eu chamar ela novamente. Ah, esses probleminhas técnicos. Impressionante é que nunca dá problema. Aí no dia que nós estamos aqui na live, a internet dá esses probleminhas. Mas vamos lá. Não vamos desanimar com isso, não. Vamos só esperar a Sheila entrar aqui. Aqui entrou. Vamos lá. Só chamar ela aqui novamente para poder a gente continuar. A gente estava bem no comecinho, então Pronto. ó, impressionante. Eu estava falando aqui com meu esposo que a internet daqui nunca dá problema. E hoje, no dia da live, resolve ter esses probleminhas. Mas não Mas já vamos saiu. desanimar, não. Vamos lá. Tá legal agora? Tá, tô te vendo perfeito agora. Ah, pronto. Eu Então vamos lá. A gente avisei estava bem no quando comecinho mesmo. quando você saiu assim um pouquinho, eu disse, ó, gente, se cair, vocês entram de novo aí, é isso mesmo. Ah, Internet é tá, assim ótimo. mesmo. Lá em Ótimo. casa tá tudo massa, ela começa a pifar, é isso mesmo. É, É energia que é muita. muita energia. Então vamos lá, Pronto. né, Shelinha? A gente estava começando a falar em relação ao nosso tema, né, que é o cenário do mercado de trabalho para o enfermeiro auditor aqui na Bahia, falando que você ia trazer algumas perspectivas aí de Salvador e eu ia estar falando aqui do interior. Eu estou falando de Vitória da Conquista, para todo mundo que está entrando aí e que ainda não nos conhece. O Enfa Auditoria, ele promove cursos, palestras aqui em Vitória da Conquista, interior da Bahia, tá? Então vamos lá, Sheilinha. Falar um pouquinho sobre isso, sobre os cantos de atuação do enfermeiro auditor. Vamos lá. Eu recebo essa pergunta muito, né, na minha rede social, e eu acho importante porque é uma questão com que a gente se preocupa mesmo, né? Até porque quando eu faço, quando eu promovo os cursos, a pessoa que me procura, ela quer saber onde é que ela vai aplicar esse curso, né? Depois. Sim. E esses treinamentos e tal. Quando já não é uma pessoa que já é da área, quando é uma pessoa que, sei lá, tem algum tipo de experiência, mas quer fazer uma reciclagem, ou não conhece, conhece pouco da área e está entrando agora, ou já conhece da área, estava afastado e está retomando. Então, é, é uma pergunta que eu recebo muito. Como é esse campo de atuação? Onde é que a gente pode trabalhar? Onde é que eu posso aplicar esses treinamentos e tal? Eu estou com uma Até vaga porque, prevista. só te interrompendo um pouquinho, até porque na graduação a gente ainda sai meio que perdido em relação a isso, né, Sheilinha? Sim, sim. E a gente não tem, né? Na graduação, aqui em Salvador, por exemplo, só tem uma universidade que tem a matéria como optativa, né? Então não é nem obrigatória, faz quem quer. E a gente vê um pouco, um relance assim de auditoria na matéria de administração, né? Uhum. E dependendo de quem for ministrar a matéria, pode abordar com mais afinco ou menos, né? É. Dependendo do que a pessoa, do que o professor se propõe. Então, Uhum. a gente é muito falho nessa área. Eu gostaria muito que as faculdades daqui de Salvador, né, colocassem né, na No grade, enfim, currículo, mas eu acho que deve ter alguma coisa aí que a gente não compreende, que não deve ser do interesse, né? Enfim, deve ser verdade, alguma coisa do tipo, para virar uma pós, ou coisa assim. Mas o que verdade. eu acho é que quando você não sensibiliza a pessoa para as áreas que ela pode atuar, ela não tem nem a vontade de conhecer, né? Então,
Enfim, fica aí meu clamor às faculdades. O nosso apelo, né? Exato, às É faculdades verdade. que coloquem, né, como matéria, pelo menos para sensibilizar o enfermeiro do que ele pode ver quando ele sair da faculdade, né? Onde ele pode Exatamente. adentrar, né? E como você falou, despertar esse interesse nele, né? Exatamente. Como é que a gente desperta uma coisa, né, que a gente nem conhece? Eu me lembro que Isso. quando eu entrei na auditoria, eu conto isso sempre com muita graça, porque eu fui fazer uma seleção para estágio e quando ela me perguntou sobre auditoria, eu sempre gostei muito de ler, estudar e tal. Então, quando ela me perguntou de auditoria, eu digo, eu sei. E aí, quando eu falei de auditoria contábil. Ela, muito bem, você falou de auditoria, mas essa auditoria é contábil. Tá. Né? Então, foi a única coisa que eu encontrei E sabia, escrito, né? né? Uhum. Eu procurei escrito, né? Eu ia fazer uma seleção, eu sempre gostei de ir preparada para as coisas. E aí eu li muito antes, mas li tudo de auditoria contábil. Eu não sabia que existia outro tipo de auditoria, né? Eu não tinha visto na Uhum. faculdade, não tinha visto nada. Enfim, gente, eu queria pedir a vocês para vocês coloquem o dedinho aí nesse aviãozinho, nesse coraçãozinho para chamar a atenção, para a gente falar nessa live para várias Atingir. pessoas, né? A É. galera aproveitar bastante desse momento aqui gratuito, a gente falando sobre o nosso mercado, sobre onde a gente pode atuar, né? Enfim, alguém disse que tem aqui a matéria na grade. Em qual faculdade É. que você viu? Eu só vi em uma É. faculdade aqui. A matéria na Uhum. grade, né? Na graduação. Geralmente tem uma matéria chamada Administração de Enfermagem, e dentro dessa matéria de administração a gente vê uma coisa É, bem pouca de é, auditoria, né? é. Uma pessoa conhecida minha, ela disse que na Unijorge tem a matéria mesmo, auditoria, mas é optativa. É essa que eu estava Uhum. comentando. Isso, ela falou aqui, ó, a Aí, ó, na pessoa que falou Unijorge mesmo, aqui, o na pessoal está Unijorge falando. mesmo. E que é opcional, né? Você faz se quiser. Enfim, Uhum. vamos lá começar nosso assunto, porque a gente só tem uma horinha e pode ser que a gente não consiga É. falar tudo, né? Eu anotei algumas coisas para que eu não esquecesse de falar nada, né? Começando a gente falar do campo de atuação, a gente, como auditor, a gente usa alguns apelidos que são até meio errôneos, né? A gente chama de auditoria interna e auditoria externa, e na verdade é a auditoria do prestador e a auditoria das operadoras, né? Então, a gente pegando pelo caminho mais correto, né, didaticamente falando, a gente tem a auditoria do prestador como campo de atuação, um dos primeiros, e talvez assim o mais abrangente, né? O que abrange maior quantidade de enfermeiros. Isso. Temos a auditoria das operadoras, né? E dentro dessa auditoria das operadoras, a gente pode trabalhar como auditor interno, dentro da operadora mesmo, ou externamente, que é indo visitar os prestadores e fazendo a auditoria dos Sim. prontuários, que é a auditoria de contas que a gente mais conhece, a mais Uhum. comentada de sempre, né? Então, a gente pode dividir esses dois e ele vira três, né? A auditoria do prestador, da operadora interno e externo, né? Que a gente tem, inclusive, isso, né? Para quem já me conhece, além de eu fazer os treinamentos, eu trabalho numa operadora e nessa operadora que eu trabalho, a gente tem esse modelo. Enfermeiro Uhum. interno na operadora e o enfermeiro externo, que é aquele que visita os prestadores. Uhum. A gente tem também a posição do auditor como um enfermeiro do recurso de glosa. Em algumas Uhum. instituições, esse setor, assim, esse setor ele tem dentro do prestador e tem dentro da operadora também. Mas, na Uhum. maioria das vezes, o próprio auditor que faz a auditoria, que faz o consenso, faz o recurso de glosa. Na maioria Recurso. das vezes, dos desenhos, né, é assim. Uhum. Sim. É, a gente tem também o setor que tem sido, assim, bem direcionado, virado um foco, na verdade, né? Talvez por conta, talvez não, com certeza por conta dos altos Do custos, né? valor. Que é o setor de Do valor OPME. agregado. Então, Sim. tem se colocado muito enfermeiro dentro do setor de OPME. Antes não existia essa colocação. Eu posso dizer assim, há uns 10 anos atrás, a gente não via isso, né? A gente Sim. tinha muito agente administrativo dentro dos setores de OPME, né? Fazendo só aquela coisa do trajeto
da gestão do OPME, vamos chamar assim. E a gente Uhum. não tinha enfermeiro. Graças a Deus hoje a gente tem, que eu acho que é o profissional ideal mesmo para estar lá dentro, né? Para estar Sim, fazendo um trabalho super de qualidade. sem E a dúvida. gente tem um setor que tem sido assim a bola da vez. Inclusive, eu fiz umas postagens essa semana falando exatamente de uma pergunta de um seguidor que queria implantar o setor de auditoria concorrente. Aqui a gente apelida de auditoria em loco, que é a gente exatamente tá acompanhando o paciente enquanto ele está lá em cima, internado nas unidades, né? Uhum. Então, a gente acompanha a internação do paciente, ao invés da gente pegar as contas já numa auditoria retroativa, que é o que Uhum. mais acontece. Então, esse setor de auditoria in loco, ou auditoria concorrente, também tem abarcado muito enfermeiro, pelo menos antes da pandemia, né? Era um É, setor que estava puxando muito enfermeiro, isso. porque, como é o desenho, na maioria das vezes, a gente coloca enfermeiros em unidades é, cheques, né? Tipo na UTI, no centro Uhum. cirúrgico, aquelas unidades que a gente vê que tem essa necessidade de ter uma pessoa ali dentro acompanhando, orientando, porque o auditor Uhum. na concorrente ele consegue participar muito dessa coisa da assistência, né? Tá Uhum. junto do enfermeiro, o enfermeiro tem dúvida, poxa, eu fiz agora um curativo aqui com pressão negativa, com um vácuo, né? Sim. E como é que eu faço esse registro? Eu utilizei duas esponjas, não usei uma só e tal. Então, Uhum. dá para ir vivenciando isso e orientando. Então, o enfermeiro Em auditor, tempo real, né? muito, muito. E soluciona Exatamente. muita coisa. Soluciona muita coisa. Exatamente. O auditor, ele é um enfermeiro educador, né? Ele participa muito, inclusive era um dos setores que a gente era muito relocado, era a auditoria continuada. Lembra que a gente era da auditoria Sim. e vinha lá uma pessoa, preciso montar um setor de auditoria continuada. Puxava um auditor e levava para a auditoria Uhum. Para continuada, lá. porque realmente Uhum. é quem tem esse parâmetro todo, além geralmente do conhecimento da assistência, tendo conhecimento do que tem sido pago, do que tem sido é, remunerado, né? Uhum. Pelos convênios, pelas operadoras. É. Realmente, a auditoria concorrente, ela vem sendo uma tendência muito forte. Eu vejo que deu início até por parte mais das operadoras e que Uhum. as instituições tiveram realmente que se adaptar e incluir também esse tipo de É, auditoria nas suas rotinas, né? é verdade. E o que eu vejo também, assim, né? Lá no momento, lá atrás, quando eu era interna, quando eu era de um prestador, a gente conseguiu, né, vender esse modelo para um chefe da gente. A gente teve um chefe bem acessível, assim, uma pessoa muito atual, né, muito participativa, e a gente vendeu esse modelo para ele e a gente conseguiu ter resultados maravilhosos. A gente tinha enfermeiro nos setores, principalmente esses setores cheques, que eu apelidei assim, setores cheques, setores bem principais, assim, né? Onde a gente movimenta bastante recurso, o custo é muito alto, que são nas UTIs. A gente tinha um enfermeiro na UTI, tinha um enfermeiro para as unidades abertas e a gente tinha um enfermeiro dentro do centro cirúrgico. Então a Uhum, gente conseguiu montar esse modelo, a gente botou X enfermeiros lá em cima, a gente tinha uma equipe de, se eu não me engano, 8 a 10 enfermeiros. E a uhum. gente conseguiu colocar lá em cima alguns enfermeiros e outros ficavam aqui embaixo no consenso e na finalização das contas. Mas a gente montou um modelo bonito de ver, de trabalhar assim, com resultados excelentes, inclusive. Inclusive, na época, a gente conseguiu aumentar o faturamento assim do prestador muito, porque a gente tinha muitas perdas, né? E Uhum. com a auditoria concorrente a gente conseguiu solucionar muita coisa. Enfim, foi uma coisa muito legal, assim. Trazendo, Sheilinha, um pouquinho para a realidade aqui do interior, eu não sei se as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, se tem muita gente que trabalha, nos interiores, mas o que eu pude perceber em relação ao campo de atuação é que a grande maioria realmente se resume às auditorias do prestador, né?
e as auditorias das operadoras. Essa questão do enfermeiro ser inserido em alguns setores específicos, como o setor de OPME, que realmente eu acredito demais na importância do enfermeiro auditor lá dentro, Uhum. do setor de recurso de glosas, setores mais específicos de setor comercial, que a gente vê hoje em dia também. E em Salvador, quando eu ainda estava em Salvador, eu via muito enfermeiro nos setores comerciais, tratando dos Uhum. contratos. No interior, essa realidade ainda está em desenvolvimento, ainda está caminhando assim a passos bem devagarzinho. Litos. Bem lentas, bem lentas. Então, aqui a gente vê mais a atuação do enfermeiro auditor nas instituições e para as operadoras de saúde. Mesmo assim, em relação às empresas de auditoria que contratam, né, que representam as operadoras e contratam os enfermeiros, a gente ainda tem também poucas empresas que investem aqui no interior, até pela demanda, ser uma demanda menor, né, do que aí em Salvador, do que na capital. Uhum. Então, aqui a gente ainda está caminhando bem lentamente em relação a esses campos de atuação. Mas eu também, eu sou uma pessoa extremamente positiva e eu acredito muito que isso vá mudando, mesmo que aos poucos, mas que isso vá mudando essa visão dos gestores em relação a essa atuação do enfermeiro auditor, vá modificando e eles percebam, né, a importância de ter um profissional mais capacitado dentro desses setores, para que tragam retornos melhores, né? Melhores, né? Enfim, Uhum. a gente pode fazer um parâmetro, na verdade, quando a gente fala aqui, né, Salvador e o interior. O interior daqui da Bahia, ele se assemelha muito, pelo que eu vejo das nossas realidades aqui. Como eu trabalho dentro dessa operadora e essa operadora cobre o Brasil todo, a gente pode fazer um parâmetro bem parecido assim as características do interior da Bahia com alguns locais do Nordeste. Então eu acho que a Uhum. gente amplia isso, né? Quando a Verdade. gente consegue fazer esse comparativo. Eu estou falando isso porque uma pessoa que me segue lá aí no meu Instagram, porque é difícil gravar o nome de todo mundo, né? Todo mundo falando comigo, Uhum. eu não gravo os nomes. Sim. Mas ela é de um interior e ela me perguntou uma vez, assim, com um sentimento bem, já acho que desgastado, assim, né? Ela disse, Sheila, eu fico assim pensando, inclusive é uma das coisas que eu vou tocar assim no assunto mais para frente. Eu fico assim pensando que as pessoas falam, né, de robôs e tal, que vão tomar o lugar da gente, enfim. E ela super preocupada, como é que eu faço, né? Porque ela querendo montar uma coisa diferenciada, onde ela trabalha e tal. Eu disse, olha, o que é que eu posso te dar de depoimento? Eu sou super otimista. O ó do otimista fica aqui na minha cara. Eu disse, ela, olha, Duas, viu? Duas. deixa eu lhe dizer, os robôs vão chegar sim, não tem como pará-los, né? Uhum. Mas para o Nordeste isso é uma realidade um pouco distante ainda. Ainda. Com Então, certeza. não desanime com o Com seu certeza. projeto, monte suas coisas, inclusive os robôs só vão poder atuar em locais em que o homem saiba orientar o robô, né? Sim. Então, é Sim. necessário ter um auditor para orientar o robô. O robô não trabalha sozinho. Uhum. O robô Sim. precisa da alimentação do homem, né? O robô só vai Sim. fazer aquilo que você colocar a informação nele. Então, Uhum. eu disse a ela, relaxe, viva seu projeto, faça seu projeto, Com certeza. implemente tudo que você tem para implementar. E quando os robôs chegarem, você abraça o Uhum. robô e segue junto com É. ele. Segue abraçada com ele, né? Exatamente. Você Não, dá a mão ao perfeito. robô e segue junto com ele, sem Perfeito. Eu problema. acho que perfeito. Eu acho que a gente não pode desanimar com esse pensamento de que, né, os robôs vão chegar, a automatização está aí realmente,
mas a gente não pode desanimar com isso, muito pelo contrário, eu acho que isso deve ser um estímulo para a gente buscar cada vez mais uma inovação, se reinventar, né? A busca por novos conhecimentos. Eu acho que a gente deve olhar Uhum. com essa perspectiva. É verdade. Alguém perguntou da duração da live, a gente leva 1 hora aqui. O O Instagram tempo só nos aqui, né, deixa do 1 hora. Instagram. Do É, jeito que eu e Lil conversa, a gente poderia ficar conversando aqui umas 2, mas só vai levar 1 hora. verdade, gente. Uma outra coisa que a gente queria chamar a atenção, que a gente comentou de falar, né? É esse mercado na pandemia. As pessoas têm me procurado também, muito apreensivo, assim, Sim. sobre o mercado da auditoria, e eu tenho dito para elas, né? Como é que foi Que aí em sim, Salvador? nossa, as modificações são grandes, né? A gente teve redução de carga horária, a gente teve redução de salários, a gente teve redução de pessoal, então reduziu várias coisas, né? Reduziu o pessoal, Uhum, tirou vagas, uhum, reduziu o salário, reduziu carga horária. Tivemos uhum, algumas modificações, né? uhum, Mas isso era previsto, porque assim como empresas de outros ramos fecharam, empresas do sim. ramo de saúde também fecham, né? Os Uhum, prestadores tiveram que conter seus custos ao máximo. Eu tenho uma pessoa amiga, Lucy Cleide, não sei nem se ela está aí na live, ela é de Natal, e ela ligou super preocupada, que ela é de um prestador de lá, ela ligou super preocupada. Sheila, eu tenho que arranjar o que fazer aqui, porque a gente está com as internações baixas e eu não quero reduzir meu pessoal, né? A uhum, preocupação dela em reduzir a turma dela, em reduzir pessoal. E vamos fazer um debate aí. Ela chamou, acionou várias pessoas de vários locais, assim, né? uhum. Chamou gente da assistência, chamou gente da auditoria de vários pontos, né? Tanto de operadora quanto de prestador e tal. E a gente fez um debate super legal, super rico. E eu sei que ela conseguiu sair no positivo. Eu acredito que Uhum. ela não tenha modificado muito a equipe dela, não. Mas Que aconteceu bom. muito aqui em Salvador, com Uhum. operadoras, colegas minhas me ligando e dizendo: ó, Sheu, reduziu nossa carga horária, reduziu nosso salário. É, tiveram outras, né? Outras operadoras, tiveram outros locais que reduziu o pessoal. Uhum. Então, a gente teve todas as modificações no mercado de trabalho na Eu acho pandemia. essa situação aí realmente foi uma situação que atingiu o Brasil todo, né? Uhum. Aqui no interior não foi diferente. Também nós tivemos essas perdas de redução de carga horária, de Sim. redução de salários também. Agora que está assim apontando uma luzinha Um ali no fim suspiro. do túnel e as coisas estão começando a voltar um pouco à normalidade. Mas por aqui também a gente sentiu muito É, esses impactos aí, né, da pandemia, realmente. é, como eu disse a todos, né? Gente, vamos. A pandemia atingiu tudo, né? A pandemia mexeu com nossa saúde, então, com nossa saúde, saúde física. Como é que não vai mexer com a saúde financeira? Vai mexer, né? Uhum. Olha a galerinha falando com a gente aí, Melzinha, É, Cris, Cris, a live poderia durar um pouco mais. A gente vai deixar também nossos clamores aqui pro papo a Instagram gente tem, né? para ele aumentar esse tempo de live, porque tem pouco, 1 hora é pouco. Verdade. Vamos lá. Eu queria comentar também, além do mercado no momento pandêmico, eu queria comentar do mercado no fora pandemia, né? Para dar Uhum, esse alento a essas pessoas que estão querendo entrar na área ou que já estão na área, precisando se reinventar, precisando uhum, de mais vagas. Gente, o mercado da gente era um mercado, para quem não conhece, eu vou fazer um retroagir, depois eu volto. Era um mercado em que a gente estava vivendo um período de mudanças, né? Um período de mudanças com entrada de robôs, já sendo falado muito, um período
de mudanças com os novos modelos remuneratórios. A gente estava vivendo isso aqui, né? Algumas operadoras já fazendo os estudos para ver como poderia mudar, né? Como é que eu posso implementar esse modelo de qualidade em que eu avalio um prestador com a qualidade que ele tem para eu remunerar ele melhor e aquele outro prestador que não tem a qualidade que ele tem, eu remunero um pouco menos. Então, a gente estava com essas mudanças assim no olho do furacão, né? Sim, E sim. aí a gente chegou no momento da pandemia e os modelos remuneratórios aqui ainda não tinham se encaixado muito. Na Uhum. operadora que eu trabalho, a gente já tinha um modelo modificado de um prestador que a gente iniciou como piloto, né, possivelmente, Uhum. e ele tem um modelo de pagamento anual. Mas nada que não possa ser modificado, né? Porque Sim. a gente tem diversos modelos remuneratórios e tem um tempinho que eu assisti uma live de um gestor, de uma operadora, que ele falava justamente isso, que é muito convidativo os modelos remuneratórios novos, mas que você tem que ir com muito conhecimento do seu Uhum. mercado, né? Tem que ser uma Sim, coisa sim. muito palpável. Do Então, perfil, né? Do perfil. exatamente. Você tem que aplicar cada modelo para aquele prestador, ele sendo de operador, ele comentava, você tem que levar o modelo para aquele prestador, porque naquele prestador é interessante aquele modelo, né? Então não Uhum. pode sair aplicando assim, vem cá, todos os prestadores que eu tenho, eu vou aplicar esse mesmo modelo aqui em todos. Então tem que ser Uhum. uma coisa muito bem estudada. Aqui ainda não tinha entrado de pronto, mas eu acredito que eu fiz esse retrocesso, era uma coisa que estava acontecendo, essas mudanças, robô, modelos remuneratórios, e eu acho que é uma coisa que fez esse parêntese com a pandemia e a gente vai voltar para o Voltar. depois, exatamente com a intensificação dessas mudanças, né? Isso. A intensificação dos robôs, eu acho que vão entrar de sola aí Uhum. agora mesmo, de verdade, Uhum. né? Com vários estudos, várias modificações. Os modelos remuneratórios, eu acredito que agora vêm para ficar, né? Sim. Aproveitando essa sacudida que deu na saúde aí. E eu Uhum. acho que agora ele chega para ficar. Uhum. Uma outra coisa que a gente comentou antes e que eu reforço aqui agora é a auditoria concorrente, né? Entrando com visita de enfermeiro, com Uhum. modelos, com avaliação da qualidade da assistência, né? Uhum. Enfim, tudo isso eu acho que vai vir aí forte, né? Nesse momento agora pós-pandêmico, eu acho que entra essas modificações aí. É, e você pode observar com isso, Tchelinha, que com certeza, né, os gestores, tanto das operadoras quanto das instituições, eles vão ter um olhar para esse profissional da auditoria de enfermagem, um olhar diferenciado, né, Sim, para sim, esse profissional que agrega tanto, que traz tanta qualidade ao sim, trabalho, sim. né? Então, eu Um acho que trabalho realmente, eu acho que eu acho que a gente deve, nesse momento da pandemia, aproveitar para poder estar buscando novos conhecimentos. É uma questão que a gente aqui no Enfoauditoria, a gente bate na tecla mesmo. O enfermeiro auditor, aliás, não só o enfermeiro auditor, mas todos os enfermeiros. Eu estava comentando, só abrir um parêntese aqui, eu estava comentando essa semana com uma colega de trabalho, como eu sinto que a enfermagem aqui no Brasil, e estou fazendo essa comparação com fora do país, porque eu estava lendo sobre algumas coisas da enfermagem fora do Brasil. E aí sim, eu acabei fazendo esse comparativo. E como a enfermagem do Brasil ainda não busca tanto o estudo, né? Ainda é não é verdade, uma enfermagem tão científica. E talvez por conta disso ela não seja tão valorizada. é Entendeu? verdade. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aí da pandemia, onde a gente teve redução de carga horária, né, para poder buscar esses novos conhecimentos, se atualizar, ver o que é que o mercado está buscando também de você, para É você verdade. tentar se adequar Super. e seguir em frente, não desanimar, né? É verdade. Isso foi um tópico importantíssimo, assim, que eu acho que você tocou.
Eu que vivo essa vida dos treinamentos, a nossa, eu coloco muito sempre nas redes, né? Bom dia, e hoje, como começou seu dia? Você tem estudado? E eu não estou Sim, ali para vender meus treinamentos. Óbvio que se eu vender meus treinamentos é vai ser excelente. ótimo. Mas eu estou ali dizendo, tem muito, muito material gratuito. A gente está aqui falando agora de graça, né? Sim, Ensinar um sim. monte de gente. Tem vídeos vários no YouTube inteiro falando de faturamento, de auditoria ou da própria assistência, né? Porque eu falo muito isso, o auditor, ele não tem que saber só de auditoria, ele tem que saber da assistência, até muito mais do que da própria auditoria. A auditoria a gente Sim. consegue orientar a pessoa, né? Mas se ele traz uma bagagem legal da assistência, ele vai ter um processo muito mais facilitado na Sem auditoria, né? dúvida, sem Então, dúvida. eu não estou falando apenas de conteúdo pago, eu estou falando de conteúdo gratuito mesmo, né? Então, eu falo muito isso. E até, assim, no nosso trabalho, a nossa equipe é pequena e bem coesa, assim, somos 4 enfermeiras nessa operadora que a gente trabalha. E a gente debate muito, a gente fala muito nisso. Espera aí, deixa eu dar uma lida aqui em tal coisa. Espera aí, deixa eu perguntar aqui como é que, com a minha colega aqui, como é que a gente tem resolvido isso, e vai buscar em internet, né? Eu Uhum, acho que sim. o auditor, o enfermeiro, né, de forma geral, não só o enfermeiro auditor, o enfermeiro de forma geral, ele busca pouco. Eu vi um post hoje na internet e me incomodou bastante, porque o post falava assim, tinha uma enfermeira super desgastada e com Uhum. vários soros para poder fazer infusão nela e tinha amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um monte de coisinha assim pendurada caindo, É, e não tinha um sorinho chamado conhecimento, sabe? Me conhecimento. incomodou aquilo É, deveras. E aí eu fui no eu post e também. comentei, conhecimento. É, Porque trabalhar com amor, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha sim, com da melhor certeza. forma, né? Eu E levanto uma bandeira de uma enfermagem mais científica o tempo inteiro. O tempo sim, inteiro, eu porque acho, não tem condição, essa gente. visão fantasiosa que as pessoas têm em relação à enfermagem, né, daquela questão do anjo, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco isso aí, trazer uma enfermagem mais científica, né? Concordo, concordo. O conhecimento que eu acho que vai fazer a gente fazer essa virada de chave da gente aí. A pandemia Uhum. trouxe os primeiros momentos, que foi a hora que a gente colocou a cara para o mundo, né? Que foi a hora que o enfermeiro foi visto como quem carrega o mundo nas costas. A gente já carrega esse mundo nas costas tem tempo, né? E agora que foi Verdade. visto, então eu acho que a gente tem que estar aí, como todas as lives que eu faço levando a bandeira, a gente tem que se inserir na política, porque é dentro da política que a gente vai trazer certas mudanças que a gente necessita. Mas voltando aqui à coisa do estudo, né? A gente tem nesse período agora e até num período anterior também, eu acho muito baixa a procura por conhecimento, muito baixa. Eu que Uhum. faço treinamentos, eu acho que o pessoal procura muito Sim, pouco. Eu já fiz concordo, treinamentos grátis, concordo. foram apenas 30 pessoas. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Uhum. Porque uma aula grátis, você ter uma sala de 50 lugares, você preencher 30, eu acho isso o fim. Uhum. Era um sábado, tudo bem. Concordo que o enfermeiro trabalha muito, mas é exatamente aí que está o processo da modificação das coisas. Você trabalha Uhum. muito porque possivelmente você não está se esmerando tanto para que você possa arranjar uma situação melhor, um emprego melhor Melhor. em que você trabalhe menos, né? Claro que Exatamente. isso não é o todo, né? Eu Uhum. estou fazendo uma crítica de uma parte. Isso não é o todo. Uhum. A gente precisa sim estar estudando muito, estar procurando melhores locais para inserção, mas eu acho Uhum. que a busca inicial é com conhecimento, é com a busca de Sim. melhoria para você, né? E eu te falo que no interior eu ainda sinto isso mais forte ainda, essa questão da pouca busca pelo conhecimento. Nós aqui do Infoauditoria,
Eu, particularmente, quando cheguei aqui em Vitória da Conquista, agora em agosto eu completei 3 anos que estou morando aqui em Vitória da Conquista. Vim de Salvador e quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar por cursos, por palestras, Aham. qualquer tipo de promoção de conhecimento na área e não encontrava nada. Nada. Inclusive, eu cheguei até a conversar com você sobre isso. Foi, E por foi. conta disso, foi que eu e Karina, a gente se reuniu e decidimos montar esse Instagram e que depois virou a nossa empresa de promoção de palestras e de cursos. Uhum. Então, quando a gente começou a fazer isso aqui em Vitória da Conquista, o nosso início realmente, como eu falei para você, eu sou bem positiva. Já a Karina, ela não é tão positiva quanto eu. Ela é uma pessoa mais pé no chão, sabe? Porque às vezes também eu Aham. viajo e Aham. ela me traz mais para a realidade. O bom na nossa dupla é isso também, né? E Aham. aí, logo no comecinho também, para a gente, às vezes, chegava a ser frustrante quando a Uhum. gente começou a promover nossas palestras aqui e do público não comparecer também a baixos custos, né? É isso mesmo. E as pessoas também não se interessavam, infelizmente, infelizmente. A gente chegou a ficar com esse sentimento de frustração logo lá no comecinho, mas que graças a Deus não tomou conta da gente É, e nós continuamos. Mas aqui também, eu acho que até mais do que em Salvador, acontece essa muito, né? busca é ainda muito pequena Também acho. mesmo. Eu acho muito frágil ainda. Ritoca entrou aí, Ritoca, Rita Rocha, é Isso. uma das pessoas também assim que fala muito sobre isso, né? Sempre, ela durante muito tempo ela foi chefia da gente e sempre tocava nesse assunto muito. Vocês precisam estudar, vocês já leram sobre isso? E eu não sei o que lá da vigilância, e eu não sei o que da Anvisa, e não sei o que de não sei quem. E falava muito sobre essa questão, né? E é uma coisa muito pertinente. Eu estou fazendo graça aqui, mas é uma coisa muito pertinente. Enfermeiro precisa, e ela é a demonstração assim de que o enfermeiro que estuda, que se habilita a estar no espaço, ela foi gestora de uma unidade em que ela era a gestora e ela tinha, sob a conduta dela, sobre a gestão dela, médicos e outros diversos profissionais de outras formações. Exatamente porque sempre teve esse olhar de vamos buscar, vamos estudar, Sim. você precisa saber disso, daquilo outro, e de 10 coisas ao mesmo tempo para poder ser auditor. Então, eu Uhum, acho que isso precisa ser melhorado ainda. Eu uhum, acredito, e aí eu coloquei uma perguntinha aqui, né? Essa é a solução para o mercado? Eu acredito que sim, é uma das soluções, uhum. né? Eu Porque também quando acredito muito você nisso. demonstra qualidade em um mercado, a gente estava falando de uma vaga até essa semana, lembra? Foi. É, estão oferecendo vaga De auxiliar de, administrativo. de, Auxiliar administrativo. de administrativo para enfermeiros. Então, muito complicado isso, né? Com um É. salário que eu fiquei com vergonha até de lhe passar. Eu digo, eu vou lhe passar o áudio, que é para você ouvir e eu não ter que falar isso. E É. aí, enfim, eu acho que eu acho que dá para a gente entrar no nosso próximo tópico, né? Já. Que é falar dos salários, que a gente vai É. terminar a live daqui a pouquinho. E eu queria falar também um pouquinho de estágios, que as pessoas me perguntam muito sobre estágio. Uhum, Aqui em Salvador, a gente tem uma característica de salários na auditoria interna, né? Um pouco maior, que é em torno de entre 3 e 5 mil, mais ou menos. E na auditoria externa, um pouco menor, né? Que pode variar entre 1.000 e qualquer coisa a 2.000 reais. São salários muito baixos, né? Na externa, e geralmente para 4 ou 6 horas, né? Porque são empresas, a maior parte empresas terceirizadas.
Mas a gente tem uma empresa que não é terceirizada, que contrata mesmo os funcionários, mas aí tem uma carga horária de 8 horas e o salário é entre 3 e 4 mil reais. Mas Uhum, essa é a realidade da gente aqui, uhum, infelizmente. Mas é a uhum. realidade. Eu acho que não difere muito, né? Não, um pouco. Vou te falar que quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, eu já estou puxando até o S daqui, você tá vendo? Quando eu cheguei aqui, eu me assustei um pouco em relação ao salário daqui, né? Que são salários mais ou menos uniformes também, né? Em relação aos prestadores e às empresas. E que são salários mais baixos do que os salários de Salvador. Isso é uma prática, assim, em todas as instituições, é o mesmo perfil, mais ou menos, de Uhum, salários. São salários mais baixos do que os de Salvador. sim. Depois, né, quando a gente começa a viver mesmo na cidade, a viver a cidade, a gente vai percebendo que, na verdade, aquele salário está de acordo com o padrão de vida da cidade, né? Entendi. É, Sim. Se não adequa, que né? eu esteja dizendo aqui que a gente deva, porque é interior, aceitar também qualquer tipo de salário. A Sim. gente acaba se esbarrando, Sheilinha, naquela nossa questão de não ter, infelizmente ainda, o nosso piso, nosso tão sonhado piso, e nossa carga horária, né, definida. Uhum. Mas a gente acaba vendo que fazendo um comparativo com Salvador, né, seria o salário para aquele padrão de vida daquela cidade. Né? Entendi. São salários um pouco menores, mas que se adequam ao padrão de vida da cidade. Então, não traz muitos prejuízos financeiros, entendeu? Entendi. Eu falo até que pelo contrário, né? Eu hoje aqui eu consigo ter uma qualidade de vida excelente em relação à minha qualidade de vida de Salvador. E eu falo assim, em relação ao estresse, em relação à correria do dia a dia, aos engarrafamentos enormes que eu pegava, que eu morava na paralela, Aham. e às vezes eu ficava engarrafada dentro do meu próprio condomínio, imagine. Uhum. Então, assim, Uhum. aqui eu saio da minha casa e chego no hospital onde eu trabalho em 10 minutos. Aham. Tem Então, uma. acaba que essa qualidade de vida acaba compensando essa questão financeira, mas realmente, nos interiores, os salários ainda são menores do que os salários aí da capital. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta de algumas pessoas. Pergunta assim: o enfermeiro auditor que faz auditoria concorrente tem direito à insalubridade? Direito, sim. Uhum, Direito, sim. Por sim. quê? Você faz visita ao paciente, se necessário, depende do modelo desenhado pela sua gestão. Se Uhum. você faz visita ao enfermeiro, ao paciente internado, você tem direito à insalubridade, sim. Nem sempre essa insalubridade chega a você, mas direito você tem. Sim, sim. Não sei se eu Hoje se esclareci questiona bem. até o enfermeiro que não faz concorrente de Sim. receber essa insalubridade, né? Por conta dos agentes que a gente sabe que vem nos próprios prontuários que a gente manipula, né? Então, até nos auditores que ficam distantes, né, da auditoria concorrente, se questiona o recebimento dessa insalubridade, né? E na verdade, assim, né? A gente chama atenção porque é, nem sempre, né, o gestor, o local onde você trabalha, essa remuneração chega a você. Mas aí cabe a você ver o que faz sentido para você. Se você, quando Uhum. você sair desse trabalho, você aciona juridicamente, porque direito você tem. Se Uhum. você faz contato com os agentes, né, da Agentes, saúde, que a gente sabe que são contaminantes, você vai ter direito à insalubridade. insalubridade, exatamente. Então, se ela não chegar na sua mão, você tem como buscar por ela. Aí depende do que é bom para Uhum. você. Mas direito Isso. você tem sim.
Uma coisa que eu queria que a gente conseguisse tocar aqui é nos estágios. Algumas pessoas me perguntam muito sobre estágio. Ah, Sheila, eu estou aqui, eu tenho possibilidade de fazer um estágio, até não remunerado, que queria conhecer a área e tal. O que é que a gente tem visto aqui, né? Vamos falar. A gente tem quantos minutos aí, Lil? Você está com um Ó, a reloginho gente já aí? está com 45 de live, 45 minutos de live, tem mais 15 minutinhos. Então, o que é que a gente o que é que a gente teve de estar? Teve momento. A gente estava bem no comecinho, então, Pronto. ó, impressionante. Eu estava falando aqui com meu esposo que a internet daqui nunca dá problema. E hoje, no dia da live, resolve ter esses probleminhas, mas não Mas já vamos saiu. desanimar, não. Vamos lá. Tá legal agora? Tá, tô te vendo perfeito agora. Ah, pronto. Eu Então até vamos lá. A gente avisei estava bem no comecinho mesmo. quando você saiu assim um pouquinho, eu disse, ó, gente, se cair, vocês entram de novo aí, é isso mesmo. Ah, Internet é tá, assim ótimo. mesmo. Na Ótimo. internet tá tudo massa, ela começa a pifar, é isso mesmo. É, É energia que é muita. muita energia. Então vamos lá, Pronto. né, Shelinha? A gente estava começando a falar em relação ao nosso tema, né, que é o cenário do mercado de trabalho para o enfermeiro auditor aqui na Bahia, falando que você ia trazer algumas perspectivas aí de Salvador e eu ia estar falando aqui do interior, que eu estou falando de Vitória da Conquista, para todo mundo que está entrando aí e que ainda não nos conhece. O Enfa Auditoria, ele promove cursos, palestras aqui em Vitória da Conquista, interior da Bahia, tá? Então vamos lá, Shelinha. Falar um pouquinho sobre isso, sobre os cantos de atuação do enfermeiro auditor. Vamos lá. Eu recebo essa pergunta muito, né, na minha rede social, e eu acho importante porque é uma questão com que a gente se preocupa mesmo, né? Até porque quando eu promovo os cursos, a pessoa que me procura, ela quer saber onde é que ela vai aplicar esse curso, né? Depois. Sim. E esses treinamentos e tal. Quando já não é uma pessoa que já é da área, quando é uma pessoa que, sei lá, tem algum tipo de experiência, mas quer fazer uma reciclagem, ou não conhece pouco da área e está entrando agora, ou já conhece da área, estava afastado e está retomando. Então, é, é uma pergunta que eu recebo muito. Como é esse campo de atuação? Onde é que a gente pode trabalhar? Onde é que eu posso aplicar esses treinamentos e tal? Eu estou com uma Até vaga porque, prevista. só te interrompendo um pouquinho, até porque na graduação a gente ainda sai meio que perdido em relação a isso, né, Shelinha? Sim, sim. E a gente não tem, né? Na graduação, aqui em Salvador, por exemplo, só tem uma universidade que tem a matéria como optativa, né? Então não é nem obrigatória, faz quem quer. E a gente vê um pouco, um relance assim de auditoria na matéria de administração, né? Uhum. E dependendo de quem for ministrar a matéria, pode abordar com mais afinco ou menos, né? Dependendo do que a pessoa, do que o professor se propõe. Então, Uhum. a gente é muito falho nessa área. Eu gostaria muito que as faculdades daqui de Salvador, né, colocassem né, na No grade, enfim, currículo, mas eu acho que deve ter alguma coisa aí que a gente não compreende, que não deve ser do interesse, né? Enfim, deve ser verdade, alguma coisa do tipo, para virar uma pós, ou coisa assim. Mas o que verdade. eu acho é que quando você não sensibiliza a pessoa para as áreas que ela pode atuar, ela não tem nem a vontade de conhecer, né? Então, enfim, fica aí meu clamor às O faculdades. apelo, o nosso apelo, né? Exato, às É faculdades verdade. que coloquem, né, como matéria, pelo menos para sensibilizar o enfermeiro do que ele pode ver quando ele sair da faculdade, né? Onde ele pode Exatamente. adentrar, né? E como você falou, despertar esse interesse nele, né? Exatamente. Como é que a gente desperta uma coisa, né, que a gente nem conhece? Eu me lembro que Isso. quando eu entrei na auditoria,
Eu conto isso sempre com muita graça, porque eu fui fazer uma seleção para estágio e quando ela me perguntou sobre auditoria, eu sempre gostei muito de ler, estudar e tal. Então, quando ela me perguntou de auditoria, eu digo, eu sei. E aí, quando eu falei de auditoria contábil. Ela, muito bem, você falou de auditoria, mas essa auditoria é contábil. Tá. Né? Então, foi a única coisa que eu encontrei Que escrito, sabia, né? né? Uhum. Eu procurei escrito, né? Eu ia fazer uma seleção, eu sempre gostei de ir preparada para as coisas. E aí eu li muito antes, mas li tudo de auditoria contábil. Eu não sabia que existia outro tipo de auditoria, né? Eu não tinha visto na Uhum. faculdade, não tinha visto nada. Enfim, gente, eu queria pedir a vocês para vocês coloquem o dedinho aí nesse aviãozinho, nesse coraçãozinho para chamar a atenção, para a gente falar nessa live para várias Atingir. pessoas, né? A É. galera aproveitar bastante desse momento aqui gratuito, a gente falando sobre o nosso mercado, sobre onde a gente pode atuar, né? Enfim, alguém disse que tem aqui a matéria na grade. Em qual faculdade É. que você viu? Eu só vi em uma É. faculdade aqui. A matéria na Uhum. grade, né? Na graduação. Geralmente tem uma matéria chamada Administração de Enfermagem, e dentro dessa matéria de administração a gente vê uma coisa É, bem pouca de é, auditoria, né? uma pessoa conhecida minha, ela disse que na Unijorge tem a matéria mesmo, auditoria, mas é optativa. É essa que eu estava Uhum. comentando. Isso, ela falou aqui, ó, a Aí, ó, na pessoa que falou Unijorge mesmo, aqui, o na pessoal está Unijorge falando. mesmo. E que é opcional, né? Você faz se quiser. Enfim, Uhum. vamos lá começar nosso assunto, porque a gente só tem uma horinha e pode ser que a gente não consiga É. falar tudo, né? Eu anotei algumas coisas para que eu não esquecesse de falar nada, né? Começando a gente falar do campo de atuação, a gente como auditor, a gente usa alguns apelidos que são até meio errôneos, né? A gente chama de auditoria interna e auditoria externa, e na verdade é a auditoria do prestador e a auditoria das operadoras, né? Então, a gente pegando pelo caminho mais correto, né, didaticamente falando, a gente tem a auditoria do prestador como campo de atuação, um dos primeiros, e é talvez assim o mais abrangente, né? O que abrange maior quantidade de enfermeiros. Isso. Temos a auditoria das operadoras, né? E dentro dessa auditoria das operadoras, a gente pode trabalhar como auditor interno, dentro da operadora mesmo, ou externamente, que é indo visitar os prestadores e fazendo a auditoria dos Sim. prontuários, que é a auditoria de contas que a gente mais conhece, a mais Uhum. comentada de sempre, né? Então, a gente pode dividir esses dois e ele vira três, né? A auditoria do prestador, da operadora interno e externo, né? Que a gente tem, inclusive, isso, né? Para quem já me conhece, além de eu fazer os treinamentos, eu trabalho numa operadora e nessa operadora que eu trabalho, a gente tem esse modelo. Enfermeiro Uhum. interno na operadora e o enfermeiro externo, que é aquele que visita os prestadores. Uhum. A gente tem também a posição do auditor como um enfermeiro do recurso de glosa. Em algumas Uhum. instituições, esse setor, assim, esse setor ele tem dentro do prestador e tem dentro da operadora também. Mas, na Uhum. maioria das vezes, o próprio auditor que faz a auditoria, que faz o consenso, faz o recurso de glosa. Na maioria Recurso. das vezes, dos desenhos, né, é assim. Uhum. Sim. É, a gente tem também o setor que tem sido, assim, bem, bem direcionado, virado um foco, na verdade, né? Talvez por conta, talvez não, com certeza por conta dos altos Do custos, né? valor, Que é o setor de do valor OPME. agregado. Então, Sim. tem se colocado muito enfermeiro dentro do setor de OPME. Antes não existia essa colocação. Eu posso dizer assim, há uns 10 anos atrás, a gente não via isso, né? A gente Sim. tinha muito agente administrativo dentro dos setores de OPME, né? Fazendo só aquela coisa do trajeto, da gestão do OPME, vamos chamar assim. E a gente Uhum. não tinha enfermeiro. Graças a Deus hoje a gente tem, que eu acho que é o Uhum. profissional ideal mesmo para estar lá dentro, né? Para estar Sim. fazendo um trabalho super de qualidade. Sem E a dúvida. gente tem um setor que tem sido assim a bola da vez. Inclusive, eu fiz umas postagens essa semana falando exatamente de uma pergunta de um seguidor que queria implantar o setor de auditoria concorrente. Aqui a gente apelida de auditoria em loco,
que é a gente exatamente tá acompanhando o paciente enquanto ele está lá em cima, internado nas unidades, né? Uhum. Então, a gente acompanha a internação do paciente, ao invés da gente pegar as contas já numa auditoria retroativa, que é o que Uhum. mais acontece. Então, esse setor de auditoria in loco, ou auditoria concorrente, também tem abarcado muito enfermeiro, pelo menos antes da pandemia, né? Era um É, setor que estava puxando muito enfermeiro, isso. porque, como é o desenho, na maioria das vezes, a gente coloca enfermeiros em unidades cheques, né? Tipo na UTI, no centro Uhum. cirúrgico, aquelas unidades que a gente vê que tem essa necessidade de ter uma pessoa ali dentro acompanhando, orientando, porque o auditor Uhum. na concorrente ele consegue participar muito dessa coisa da assistência, né? Tá Uhum. junto do enfermeiro, o enfermeiro tem dúvida, poxa, eu fiz agora um curativo aqui com pressão negativa, com um vácuo, né? Sim. E como é que eu faço esse registro? Eu utilizei duas esponjas, não usei uma só e tal. Então, Uhum. dá para ir vivenciando isso e orientando. Então, o enfermeiro Em auditor, tempo real, né? muito, muito. E soluciona Exatamente. muita coisa. Soluciona muita coisa. Exatamente. O auditor, ele é um enfermeiro educador, né? Ele participa muito, inclusive era um dos setores que a gente era muito relocado, era a auditoria continuada. Lembra que a gente era da auditoria Sim. e vinha lá uma pessoa, preciso montar um setor de auditoria continuada. Puxava um auditor e levava para a auditoria Uhum. Para continuada, lá. porque realmente Uhum. é quem tem esse parâmetro todo, além geralmente do conhecimento da assistência, tendo conhecimento do que tem sido pago, do que tem sido é, remunerado, né? Uhum. Pelos convênios, pelas operadoras. É. Realmente, a auditoria concorrente, ela vem sendo uma tendência muito forte. Eu vejo que deu início até por parte mais das operadoras e que Uhum. as instituições tiveram realmente que se adaptar e incluir também esse tipo de É, auditoria nas suas rotinas, né? é verdade. E o que eu vejo também, assim, né? Lá no momento lá atrás, quando eu era interna, quando eu era de um prestador, a gente conseguiu, né, vender esse modelo para um chefe da gente. A gente teve um chefe bem acessível, assim, uma pessoa muito atual, né, muito participativa, e a gente vendeu esse modelo para ele e a gente conseguiu ter resultados maravilhosos. A gente tinha enfermeiro nos setores, principalmente esses setores cheques, que eu apelidei assim, setores cheques, são setores bem principais, assim, né? Onde a gente movimenta bastante recurso, o custo é muito alto, que são nas UTIs. A gente tinha um enfermeiro na UTI, tinha um enfermeiro para as unidades abertas e a gente tinha um enfermeiro dentro do centro cirúrgico. Então a Uhum, gente conseguiu montar esse modelo, a gente botou X enfermeiros lá em cima, a gente tinha uma equipe de, se eu não me engano, 8 a 10 enfermeiros. E a uhum. gente conseguiu colocar lá em cima alguns enfermeiros e outros ficavam aqui embaixo no consenso e na finalização das contas. Mas a gente montou um modelo bonito de ver, de trabalhar assim, com resultados excelentes, inclusive. Inclusive, na época, a gente conseguiu aumentar o faturamento assim do prestador muito, porque a gente tinha muitas perdas, né? E Uhum. com a auditoria concorrente a gente conseguiu solucionar muita coisa. É, Enfim, foi uma coisa muito legal, assim. é. Trazendo, Sheilinha, um pouquinho para a realidade aqui do interior. Eu não sei se as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, se tem muita gente que trabalha, nos interiores, mas o que eu pude perceber em relação ao campo de atuação é que a grande maioria realmente se resume às auditorias do prestador, né? E as auditorias das operadoras. Essa questão do enfermeiro ser inserido em alguns setores específicos, como o setor de OPME, que realmente eu acredito demais na importância do enfermeiro auditor lá dentro, Uhum. do setor de recurso de glosas, setores mais específicos setor comercial, que a gente vê hoje em dia também, é,
E em Salvador, quando eu ainda estava em Salvador, eu via muito enfermeiro nos setores comerciais, tratando dos Aham. contratos. No interior, essa realidade ainda está em desenvolvimento, ainda está caminhando assim a passos bem devagarzinho, Litos. bem lentos, bem lentos. Então, aqui a gente vê mais a atuação do enfermeiro auditor nas instituições e para as operadoras de saúde. Mesmo assim, em relação às empresas de auditoria que contratam, né, que representam as operadoras e contratam os enfermeiros, a gente ainda tem também poucas empresas que investem aqui no interior, até pela demanda, ser uma demanda menor, né, do que aí em Salvador, do que na capital. Uhum. Então, aqui a gente ainda está caminhando bem lentamente em relação a esses campos de atuação. Mas eu também, eu sou uma pessoa extremamente positiva e eu acredito muito que isso vá mudando, mesmo que aos poucos, mas que isso vá mudando essa visão dos gestores em relação a essa atuação do enfermeiro auditor, vá modificando e eles percebam, né, a importância de ter um profissional mais capacitado dentro desses setores, para que tragam retornos melhores, né? Melhores, né? Enfim, Uhum. a gente pode fazer um parâmetro, na verdade, quando a gente fala aqui, né, Salvador e o interior. O interior daqui da Bahia, ele se assemelha muito, pelo que eu vejo das nossas realidades aqui. Como eu trabalho dentro dessa operadora e essa operadora cobre o Brasil todo, a gente pode fazer um parâmetro bem parecido assim as características do interior da Bahia com alguns locais do Nordeste. Então eu acho que a Uhum. gente amplia isso, né? Quando a Verdade. gente consegue fazer esse comparativo. Eu estou falando isso porque uma pessoa que me segue lá aí no meu Instagram, porque é difícil gravar o nome de todo mundo, né? Todo mundo falando comigo, Uhum. eu não gravo os nomes. Sim. Mas ela é de um interior e ela me perguntou uma vez, assim, com um sentimento bem, já acho que desgastado, assim, né? Ela disse, Sheila, eu fico assim pensando, inclusive é uma das coisas que eu vou tocar assim no assunto mais para frente. Eu fico assim pensando que as pessoas falam, né, de robôs e tal, que vão tomar o lugar da gente, enfim. E ela super preocupada, como é que eu faço, né? Porque ela querendo montar uma coisa diferenciada, onde ela trabalha e tal. Eu disse, olha, o que é que eu posso te dar de depoimento? Eu também eu sou super otimista. O ó do otimista fica aqui na minha cara. Eu disse, ela, olha, deixa eu lhe Duas, viu? dizer, Duas. deixa eu lhe dizer. Os robôs vão chegar sim, não tem como pará-los, né? Uhum. Mas para o Nordeste isso é uma realidade um pouco distante ainda. Ainda. Com Então, certeza, não desanime com o com seu certeza. projeto, monte suas coisas, inclusive os robôs só vão poder atuar em locais em que o homem saiba orientar o robô, né? Sim, Então, é sim. necessário ter um auditor para orientar o robô. O robô não trabalha sozinho. Uhum. O robô Sim, precisa da alimentação do homem, né? O robô só vai sim. fazer aquilo que você colocar informação nele. Então, Uhum. eu disse a ela, relaxe, viva seu projeto, faça seu projeto, Com certeza. implemente tudo que você tem para implementar. E quando os robôs chegarem, você abraça o Uhum. robô e segue junto com É. ele. Segue abraçada com ele, né? Exatamente. Você Não, dá a mão pro seu perfeito, robô e segue junto com ele, sem perfeito. Eu problema. acho que perfeito. Eu acho que a gente não pode desanimar com esse pensamento de que, né, os robôs vão chegar, a automatização está aí realmente, mas a gente não pode desanimar com isso. Muito pelo contrário, eu acho que isso deve ser um estímulo para a gente buscar cada vez mais uma inovação, se reinventar, né, a busca por novos conhecimentos. Eu acho que a gente deve olhar com Uhum. essa perspectiva. É verdade. Alguém perguntou da duração da live, a gente leva 1 hora aqui. O O Instagram tempo só me aqui, né, deixa do 1 hora. Instagram.
Do É, jeito que eu e Lio conversa, a gente poderia ficar conversando aqui umas duas, mas só vai levar uma hora. verdade, gente. Uma outra coisa que a gente queria chamar a atenção, que a gente comentou de falar, né? É esse mercado na pandemia. As pessoas têm me procurado também, muito apreensivo, assim, Sim. sobre o mercado da auditoria, e eu tenho dito para elas, né? Como é que foi Que aí em sim, Salvador? nossa, as modificações são grandes, né? A gente teve redução de carga horária, a gente teve redução de salários, a gente teve redução de pessoal, então reduziu várias coisas, né? Reduziu o pessoal, Uhum, tirou vagas, uhum, reduziu o salário, reduziu carga horária. Tivemos uhum, algumas modificações, né? uhum, Mas isso era previsto, porque assim como empresas de outros ramos fecharam, empresas do sim. ramo de saúde também fecham, né? Os Uhum, prestadores tiveram que conter seus custos ao máximo. Eu tenho uma pessoa amiga, Lucy Cleide, não sei nem se ela está aí na live, ela é de Natal, e ela ligou super preocupada, que ela é de um prestador de lá, ela ligou super preocupada, Sheila, eu tenho que arranjar o que fazer aqui, porque a gente está com as internações baixas e eu não quero reduzir meu pessoal, né? A uhum, preocupação dela em reduzir a turma dela, em reduzir pessoal. E vamos fazer um debate aí. Ela chamou, acionou várias pessoas de vários locais, assim, né? uhum. Chamou gente da assistência, chamou gente da auditoria de vários pontos, né? Tanto de operadora quanto de prestador e tal. E a gente fez um debate super legal, super rico. Uhum. E eu sei que ela conseguiu sair no positivo. Eu acredito que Uhum. ela não tenha modificado muito a equipe dela, não. Mas Que aconteceu bom. muito aqui em Salvador, com Uhum. operadoras, colegas minhas me ligando e dizendo: Ó, Sheila, reduziu nossa carga horária, reduziu nosso salário. É, tiveram outras, né? Outras operadoras, tiveram outros locais que reduziu o pessoal. Uhum. Então, a gente teve todas as modificações no mercado de trabalho na Eu acho pandemia. que essa situação aí realmente foi uma situação que atingiu o Brasil todo, né? Aqui Uhum. no interior não foi diferente. Também nós tivemos essas perdas de redução de carga horária, de Sim. redução de salários também. Agora que está assim apontando uma luzinha Um ali no fim suspiro. do túnel e as coisas estão começando a voltar um pouco à normalidade. Mas por aqui também a gente sentiu muito É, esses impactos aí, né, da pandemia, realmente. como eu disse a todos, né? Gente, vamos. A pandemia atingiu tudo, né? A pandemia mexeu com nossa saúde, então, com nossa saúde, saúde física. Como é que não vai mexer com a saúde financeira? Vai mexer, né? Uhum. Olha a galerinha falando com a gente aí, Melzinha, É, Cris, Cris, a live poderia durar um pouco mais. A gente vai deixar também nossos clamores aqui pro papo a Instagram gente tem, né? para ele aumentar esse tempo de live, porque tem pouco, uma hora é pouco. Verdade. Vamos lá. Eu queria comentar também, além do mercado no momento pandêmico, eu queria comentar do mercado no fora pandemia, né? Para dar Uhum. esse alento a essas pessoas que estão querendo entrar na área ou que já estão na área, precisando se reinventar, precisando Uhum. de mais vagas. Gente, o mercado da gente era um mercado, para quem não conhece, eu vou fazer um retroagir, depois eu volto. Era um mercado em que a gente estava vivendo um período de mudanças, né? Um período de mudanças com entrada de robôs, já sendo falado muito, um período de mudanças com os novos modelos remuneratórios. A gente estava vivendo isso aqui, né? Algumas operadoras já fazendo os estudos para ver como poderia Sim. mudar, né? Como é que eu posso implementar esse modelo de qualidade em que eu avalio um prestador com a qualidade que ele tem para eu remunerar ele melhor e aquele outro prestador que não tem a qualidade que ele tem, eu remunero um pouco menos. Então, a gente estava com essas mudanças assim no olho do furacão, né? Sim. E Sim. aí a gente
chegou no momento da pandemia e os modelos remuneratórios aqui ainda não tinham se encaixado muito. Na operadora que eu trabalho, a gente já tinha um modelo modificado de um prestador que a gente iniciou como piloto, né, possivelmente, Uhum. e ele tem um modelo de pagamento anual. Mas nada que não possa ser modificado, né? Porque Sim. a gente tem diversos modelos remuneratórios e tem um tempinho que eu assisti uma live de um gestor, de uma operadora, que ele falava justamente isso, que é muito convidativo os modelos remuneratórios novos, mas que você tem que ir com muito conhecimento do seu Uhum. mercado, né? Tem que ser uma Sim, coisa sim. muito palpável. Do Então, perfil, né? Do perfil. exatamente. Você tem que aplicar cada modelo para aquele prestador, ele sendo de operador, ele comentava, você tem que levar o modelo para aquele prestador, porque naquele prestador é interessante aquele modelo, né? Então não Uhum. pode sair aplicando assim, vem cá, todos os prestadores que eu tenho, eu vou aplicar esse mesmo modelo aqui em todos. Então tem que ser Uhum. uma coisa muito bem estudada. Aqui ainda não tinha entrado de pronto, mas eu acredito que eu fiz esse retrocesso, era uma coisa que estava acontecendo, essas mudanças, robô, modelos remuneratórios, e eu acho que é uma coisa que fez esse parêntese com a pandemia e a gente vai voltar para o Voltar. depois, exatamente com a intensificação dessas mudanças, né? Isso. A intensificação dos robôs, eu acho que vão entrar de sola aí Uhum. agora mesmo, de verdade, Uhum. né? Com vários estudos, várias modificações. Os modelos remuneratórios, eu acredito que agora vêm para ficar, né? Sim. Aproveitando essa sacudida que deu na saúde aí. E eu Uhum. acho que agora ele chega para ficar. Uhum. Uma outra coisa que a gente comentou antes e que eu reforço aqui agora é a auditoria concorrente, né? Entrando com visita de enfermeiro, com Uhum. modelos, com avaliação da qualidade da assistência, né? Uhum. Enfim, tudo isso eu acho que vai vir aí forte, né? Nesse momento agora pós-pandêmico, eu acho que entra essas modificações aí. É, e você pode observar com isso, Tchelinha, que com certeza, né, os gestores, tanto das operadoras quanto das instituições, eles vão ter um olhar para esse profissional da auditoria de enfermagem, um olhar diferenciado, né, Sim, para sim, esse profissional que agrega tanto, que traz tanta qualidade ao sim, trabalho, sim. né? Então, eu Um acho que trabalho realmente, eu acho que a gente deve, nesse momento da pandemia, aproveitar para poder estar buscando novos conhecimentos. É uma questão que a gente aqui no Enfoauditoria, a gente bate na tecla mesmo. O enfermeiro auditor, aliás, não só o enfermeiro auditor, mas todos os enfermeiros. Eu estava comentando, só abrir um parêntese aqui, eu estava comentando essa semana com uma colega de trabalho, como eu sinto que a enfermagem aqui no Brasil, e estou fazendo essa comparação com fora do país, porque eu estava lendo sobre algumas coisas da enfermagem fora do Brasil. E aí sim, eu acabei fazendo esse comparativo. E como a enfermagem do Brasil ainda não busca tanto o estudo, né? Ainda não é uma enfermagem tão científica. E talvez é por conta disso ela não seja tão valorizada. Entendeu? verdade. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aí da pandemia, onde a gente teve redução de carga horária, né, para poder buscar esses novos conhecimentos, se atualizar, ver o que é que o mercado está buscando também de você, para É você verdade. tentar se adequar Super. e seguir em frente, não desanimar, né? É verdade. Isso foi um tópico importantíssimo, assim, que eu acho que você tocou. Eu que vivo essa vida dos treinamentos, eu coloco muito sempre nas redes, né? Bom dia, e hoje, como começou seu dia? Você tem estudado? E eu não estou Sim, ali para vender meus treinamentos. Óbvio que se eu vender meus treinamentos é vai ser excelente. ótimo. Mas eu estou ali dizendo, tem muito, muito material gratuito. A gente está aqui falando agora de graça, né? Sim, Ensinar um sim. monte de gente. Tem vídeos enormes.
vários no YouTube inteiro falando de faturamento, de auditoria ou da própria assistência, né? Porque eu falo muito isso, o auditor, ele não tem que saber só de auditoria, ele tem que saber da assistência, até muito mais do que da própria auditoria. A auditoria a gente Sim. consegue orientar a pessoa, né? Mas se ele traz uma bagagem legal da assistência, ele vai ter um processo muito mais facilitado na Sem auditoria, né? dúvida, sem Então, dúvida. eu não estou falando apenas de conteúdo pago, eu estou falando de conteúdo gratuito mesmo, né? Então, eu falo muito isso. E até, assim, no nosso trabalho, a nossa equipe é pequena e bem coesa, assim, somos 4 enfermeiras nessa operadora que a gente trabalha. E a gente debate muito, a gente fala muito nisso. Espera aí, deixa eu dar uma lida aqui em tal coisa. Espera aí, deixa eu perguntar aqui como é que, com a minha colega aqui, como é que a gente tem resolvido isso, e vai buscar em internet, né? Eu Uhum, acho que sim. o enfermeiro, né, de forma geral, não só o enfermeiro auditor, o enfermeiro de forma geral, ele busca pouco. Eu vi um post hoje na internet e me incomodou bastante, porque o post falava assim, tinha uma enfermeira super desgastada e com Uhum. vários soros para poder fazer infusão nela, e tinha amor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisinha assim pendurada caindo, É, e não tinha um sorinho chamado conhecimento, sabe? Me conhecimento. incomodou aquilo É, deveras. E aí eu fui no eu post e também. comentei, conhecimento. É, Porque trabalhar com amor, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha sim, com da melhor certeza. forma, né? Eu E levanto uma bandeira de uma enfermagem mais científica o tempo inteiro. O tempo sim, inteiro, eu porque acho, não tem condição, essa gente. visão fantasiosa que as pessoas têm em relação à enfermagem, né, daquela questão do anjo, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco isso aí, trazer uma enfermagem mais científica, né? Concordo, concordo. O conhecimento que eu acho que vai fazer a gente fazer essa virada de chave da gente aí. A pandemia Uhum. trouxe os primeiros momentos, que foi a hora que a gente colocou a cara para o mundo, né? Que foi a hora que o enfermeiro foi visto como quem carrega o mundo nas costas. A gente já carrega esse mundo nas costas tem tempo, né? E agora que foi Verdade. visto, então eu acho que a gente tem que estar aí, como todas as lives que eu faço levando a bandeira, a gente tem que se inserir na política, porque é dentro da política que a gente vai trazer certas mudanças que a gente necessita. Mas voltando aqui à coisa do estudo, né? A gente tem nesse período agora e até num período anterior também, eu acho muito baixa a procura por conhecimento, muito baixa. Eu que Uhum. faço treinamentos, eu acho que o pessoal procura Sim, muito pouco. Eu já fiz concordo, treinamentos grátis, concordo. foram apenas 30 pessoas. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Uhum. Porque uma aula grátis, você ter uma sala de 50 lugares, você preencher 30, eu acho isso o fim. Uhum. Era um sábado, tudo bem. Concordo que o enfermeiro trabalha muito, mas é exatamente aí que está o processo da modificação das coisas. Você trabalha Uhum. muito porque possivelmente você não está se esmerando tanto para que você possa arranjar uma situação melhor, um emprego melhor Melhor. em que você trabalhe menos, né? Claro que Exatamente. isso não é o todo, né? Eu Uhum. estou fazendo uma crítica de uma parte. Isso não é o todo. Uhum. A gente precisa sim estar estudando muito, estar procurando melhores locais para inserção, mas eu acho Uhum. que a busca inicial é com conhecimento, é com a busca de Sim. melhoria para você, né? E eu te falo que no interior eu ainda sinto isso mais forte ainda, essa questão da pouca busca pelo conhecimento, pelo conhecimento. Nós aqui do Infoauditoria, eu particularmente, quando cheguei aqui em Vitória da Conquista, agora em agosto eu completei 3 anos que estou morando aqui em Vitória da Conquista, vim de Salvador, e quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar por cursos, por palestras, Aham. qualquer tipo de promoção de conhecimento na área e não encontrava nada, nada. Inclusive, eu cheguei até a conversar com você sobre isso, Foi, e por foi. conta disso foi que eu e Karina, a gente
se reuniu e decidimos montar esse Instagram que depois virou a nossa empresa de promoção de palestras e de cursos. Então, quando a gente começou a fazer isso aqui em Vitória da Conquista, o nosso início realmente, como eu falei para você, eu sou bem positiva. Já a Karina, ela não é tão positiva quanto eu. Ela é uma pessoa mais pé no chão, sabe? Porque às vezes também eu viajo. E ela me traz mais para a realidade. O bom na nossa dupla é isso também, né? E aí, logo no comecinho também, para a gente, às vezes, chegava a ser frustrante quando a gente começou a promover nossas palestras aqui e do público não comparecer também a baixos custos, né? Isso mesmo. E as pessoas também não se interessavam, infelizmente. Infelizmente, a gente chegou a ficar com esse sentimento de frustração logo lá no comecinho, mas que, graças a Deus, não tomou conta da gente e nós continuamos. Mas aqui também, eu acho que até mais do que em Salvador, Acontece essa muito, busca é ainda muito pequena mesmo. Eu acho muito frágil ainda. Ritoca entrou aí, Rita Rocha. É uma das pessoas também assim que fala muito sobre isso, né? Sempre ela durante muito tempo ela foi chefia da gente e sempre tocava nesse assunto muito. Vocês precisam estudar. Vocês já leram sobre isso? E eu não sei o que lá da vigilância, e eu não sei o que da Anvisa, e não sei o que de não sei quem. E falava muito sobre essa questão, né? E é uma coisa muito pertinente. Eu estou fazendo graça aqui, mas é uma coisa muito pertinente. Enfermeiro precisa. E ela é a demonstração assim de que o enfermeiro que estuda, que se habilita a estar no espaço, ela foi gestora de uma unidade em que ela era a gestora e ela tinha, sob a conduta dela, sobre a gestão dela, médicos e outros diversos profissionais de outras formações. Exatamente porque sempre teve esse olhar de vamos buscar, vamos estudar, Sim. Você precisa saber disso, daquilo outro, e de 10 coisas ao mesmo tempo para poder ser auditor. Então, eu acho que isso precisa ser melhorado ainda. Eu acredito, e aí eu coloquei uma perguntinha aqui, né? Essa é a solução para o mercado? Eu acredito que sim, é uma das soluções, né? Eu Porque também quando acredito você muito nisso. demonstra qualidade em um mercado. A gente estava falando de uma vaga até essa semana, lembra? Foi. Estão oferecendo vaga De auxiliar de, administrativo. de, Auxiliar administrativo. de administrativo para enfermeiros. Então, muito complicado isso, né? Com um salário que eu fiquei com vergonha até de lhe passar. Eu digo, eu vou lhe passar o áudio, que é para você ouvir e eu não ter que falar isso. E aí, enfim, eu acho que dá para a gente entrar no nosso próximo tópico, né? Que é falar dos salários, que a gente vai terminar a live daqui a pouquinho. E eu queria falar também um pouquinho de estágios, que as pessoas me perguntam muito sobre estágio. Aqui em Salvador, a gente tem uma característica de salários na auditoria interna, né? Um pouco maior, que é em torno de entre 3 e 5 mil, mais ou menos. E na auditoria externa, um pouco menor, né? Que pode variar entre 1.000 e qualquer coisa a 2.000 reais. São salários muito baixos, né? Na externa, e geralmente para 4 ou 6 horas, né? Porque são empresas, a maior parte empresas terceirizadas. Mas a gente tem uma empresa que não é terceirizada, que contrata mesmo os funcionários, mas aí tem uma carga horária de 8 horas e o salário é entre 3 e 4 mil reais. Mas essa é a realidade da gente aqui. Infelizmente, mas é a realidade. Eu acho que não difere muito, né? Não, um pouco. Vou te falar que quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, eu já estou puxando até o S daqui, você tá vendo? Quando eu cheguei aqui, eu me assustei um pouco em relação ao salário daqui, né?
que são salários mais ou menos uniformes também, né, em relação aos prestadores e às empresas. E que são salários mais baixos do que os salários de Salvador. Isso é uma prática, assim, em todas as instituições, é o mesmo perfil, mais ou menos, de salários. São salários mais baixos do que os de Salvador. Sim. Depois, né, quando a gente começa a viver mesmo na cidade, a viver a cidade, a gente vai percebendo que, na verdade, aquele salário está de acordo com o padrão de vida da cidade, né? Entendi. É, Sim. Se não adequa, que né? eu esteja dizendo aqui que a gente deva, porque é interior, aceitar também qualquer tipo de salário. A Sim. gente acaba se esbarrando, Sheilinha, naquela nossa questão de não ter, infelizmente ainda, o nosso piso, nosso tão sonhado piso, e nossa carga horária, né, definida. Uhum. Mas a gente acaba vendo que fazendo um comparativo com Salvador, né, seria o salário para aquele padrão de vida daquela cidade. Né? Entendi. São salários um pouco menores, mas que se adequam ao padrão de vida da cidade. Então, não traz muitos prejuízos financeiros, entendeu? Entendi. Eu falo até que pelo contrário, né? Eu hoje aqui, eu consigo ter uma qualidade de vida excelente em relação à minha qualidade de vida de Salvador. E eu falo assim, em relação ao estresse, em relação à correria do dia a dia, aos engarrafamentos enormes que eu pegava, que eu morava na Paralela, Aham. e às vezes eu ficava engarrafada dentro do meu próprio condomínio, imagine. Uhum. Então, assim, Uhum. aqui eu saio da minha casa e chego no hospital onde eu trabalho em 10 minutos. Aham. Tem Então, uma. acaba que essa qualidade de vida acaba compensando essa questão financeira, mas realmente, nos interiores, os salários ainda são menores do que os salários aí da capital. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta de algumas pessoas. Pergunta assim: o enfermeiro auditor que faz auditoria concorrente tem direito à insalubridade? Direito, sim. Uhum, Direito, sim. Por sim. quê? Você faz visita ao paciente, se necessário, depende do modelo desenhado pela sua gestão. Se Uhum. você faz visita ao enfermeiro, ao paciente internado, você tem direito à insalubridade, sim. Nem sempre essa insalubridade chega a você, mas direito você tem. Sim, sim. Não sei se eu Hoje se esclareci questiona bem. até o enfermeiro que não faz concorrente de Sim. receber essa insalubridade, né? Por conta dos agentes que a gente sabe que vem nos próprios prontuários que a gente manipula, né? Então, até nos auditores que ficam distantes, né, da auditoria concorrente, se questiona o recebimento dessa insalubridade, né? E na verdade, assim, né? A gente chama atenção porque é, nem sempre, né, o gestor, o local onde você trabalha, essa remuneração chega a você. Mas aí cabe a você ver o que faz sentido para você. Se você, quando Uhum. você sair desse trabalho, você aciona juridicamente, porque direito você tem. Se Uhum. você faz contato com os agentes, né, da Agentes, saúde, que a gente sabe que são contaminantes, você vai ter direito à insalubridade. insalubridade, exatamente. Então, se ela não chegar na sua mão, você tem como buscar por ela. Aí depende do que é bom para Uhum. você. Mas direito Isso. você tem sim. Uma coisa que eu queria que a gente conseguisse tocar aqui é nos estágios. Algumas pessoas me perguntam muito sobre estágio. Ah, Sheila, eu estou aqui, eu tenho possibilidade de fazer um estágio, até não remunerado, que queria conhecer a área e tal. O que é que a gente tem visto aqui, né? Vamos falar. A gente tem quantos minutos aí, Lil? Você está com um Ó, a reloginho gente já aí? está com 45 de live, 45 minutos de live, tem mais 15 Então, minutinhos. então, o que é que a gente o que é que a gente teve de estar? Teve momento pré-pandêmico e terá possivelmente
Voltou. Ó, o pessoal está falando que você caiu, Sheilinha. Eu estou conseguindo te ouvir. É. Quer, quer tentar sair e voltar? Sem som. Bora ver. Sheila caiu. Sem som, ó. Sem Sheila. Sem Sheila. Eu estou perfeitamente. Estou te vendo e estou te ouvindo. Tá, vamos lá. Esperar só um pouquinho para poder chamar ela novamente. Esperar ela voltar aí. Esses probleminhas técnicos sempre acontecem, né? Cadê? O pessoal está perguntando aqui algumas coisas. Ana, você foi da cardio? Não, não trabalhei na cardio, não. Na cardiopulmonar? Não. Não estamos vendo Sheila. Sheilinha está voltando. Daqui a pouco ela vai aparecer. Ela saiu porque estava com probleminha. E aí daqui a pouco eu vou chamar. Aqui, já está aqui de novo. Deixa eu chamar ela de novo. Chamei. Aí. E aí? Estão me Vamos. ouvindo todos agora? Claudinha disse assim que é ao vivo, é isso mesmo, quem sabe faz ao É, vivo. pois é. Não. E aí, tá tudo ok, gente? Dê um Pronto, parece que eu feedback aí pra voltei ao gente. normal. Tá, né? Pronto. Apareceu, pronto. Então, a gente estava falando, Dos eu tinha estágios. falado dos estágios. Então, a gente tem essa possibilidade dos estágios. Os estágios reduziram muito. Na minha época tinha muita gente, mas agora bastante reduzido. A gente está também com as terceirizadas daqui também acabando os seus períodos de trabalho, né? Como eu disse, aconteceu com algumas empresas, aconteceu com a saúde também. E Uhum, algumas empresas terceirizadas fecharam, né? Então, diminui ainda mais esses campos de estágio. E uhum, tem na auditoria interna, que eu acho bem interessante o estágio da auditoria interna, a gente tem em grandes hospitais, né? No São Rafael daqui tinha equipe de auditoria uhum. internamente, no aeroporto tinha estágio, É, no Santa Isabel tinha estágio, verdade. eu Realmente. lembro, eu perguntei hoje às meninas, eu acredito que está com uma pessoa só lá agora fazendo a auditoria das Uhum, contas de emergência, né? Sob uhum. supervisão, fazendo a auditoria das contas da emergência. Mas a gente só tem e tem também um prestador daqui que é de DEI, também tinha Uhum, estágio, mas na pandemia suspendeu tudo, né? uhum. E É, aí você tem essa realidade? então, não tanto quanto também, né? Você vê que em todos os aspectos que a gente tocou aqui, existe um pouquinho de diferenças. Aham. Eu acho que sempre, né? A gente aqui no interior, a gente vai acabar
tendo essas relações um pouquinho atrasadas, né? Uhum. Mas isso não significa que o processo não esteja acontecendo, né? Sim, Acho que por conta das dimensões mesmo, Sheilinha, né? Por conta das questões dimensionais, das demandas mesmo que a gente tem aqui, que não, lógico, né? Vitória da Conquista, por exemplo, tem 300. Meu filho vai saber responder, ele está aqui na live, ele vai saber dizer quantos mil habitantes tem aqui em Vitória da Conquista, mas 300 e alguma coisa, mil habitantes. Então, comparado, né, com Salvador, e olha que Conquista, se eu não me engano, é a segunda, é um interior a grande. terceira cidade do interior da Bahia, mas nem se compara, né, com as demandas de Salvador. Sim. Então, nossa realidade aqui sempre vai ser um pouquinho diferente, mas isso também não significa que a gente não esteja se desenvolvendo, que a gente não esteja buscando, que a gente não esteja com esse olhar para frente mesmo, né? Com esse olhar de desenvolvimento, de avanços, né? Sim, Eu sim. acredito muito no potencial aqui de Vitória da Conquista. Uhum, uhum. É. A gente falava, né, Olha, Aí, Fafá. ó, ele Olha, botou aqui, ó, trezentos é, e quarenta e um mil, tá vendo? é, a gente falava essa questão dos salários. Os salários têm ficado cada dia mais aquém do que a gente acredita merecer, mas também é um posicionamento do mercado inteiro, né? O mercado inteiro está passando por dificuldades. E Sim, eu acredito, né? Como eu também sou bem otimista, eu acredito que a gente tem como modificar essas situações quando a gente tenta, como eu falei, né? se A gente conseguiu qualificar. apoio aí agora, a gente conseguiu apoio aí agora na questão das 30 horas com um vereador, um deputado, alguém do tipo. É... Obrigada, Eunice. Eu disse, A galera toda aí, né? A galera toda aí da gente aí, ó. Todo mundo assistindo. Muito bem. que bom. Presenciar e prestigiar os colegas. Obrigada. Eu acho que a gente tem como modificar isso quando a gente fala dessa questão, né? Da gente se envolver com a política, da gente estar lá presente, da gente é, traçar planos para melhorar nossas situações, né? Eu acho que a enfermagem pegou essa carona da pandemia aí e pode aproveitar mais dessa carona pega com a pandemia, né? Sim, sem dúvida. Tão eficiente, né, no trabalho. Eu acho que é o momento da gente se envolver na política, sim. Quem tem seus propósitos políticos, né? Quem tem essa cara de ser político, quem tem esse desejo de ser político, essa é a hora. Eu acho que é super viável. Eu acho que é a possibilidade que a gente tem de conseguir Uhum. melhores coisas para a gente. Na auditoria, como eu falei, né, tocando essa questão do mercado, termina que a gente tem essa dificuldade da pandemia, mas depois dela, eu acredito que vai dar uma melhorada e Sim. esperamos, né, que os estágios continuem. As pessoas me perguntam muito, Sheila, e estágio não remunerado? Depende muito de cada prestador, de cada operadora, porque o estágio não remunerado para questões trabalhistas, ele não tem muita segurança, né? Então, os gestores não gostam desse tipo de modelo, vamos Uhum. dizer. A menos que você junte com uma amiga que tem uma empresa, né? E ela Uhum. permita que você acompanhe ela, ou coisa assim. Sim. Mas vamos esperar melhores resultados aí dessa pandemia quando Sim. ela se aquietar, né? A gente já está nos momentos finais, eu acredito. Já boa parte da população já contaminou e a gente sabe que a pandemia, para ir embora, a população precisa se contaminar. Infelizmente é isso, né? Infelizmente, né? Isso é uma realidade, né? Precisa ser encarada. E vamos continuar estudando, gente. O que a gente tem é E, isso, o que a gente tem e de eu já estou real. sentindo uma melhora em relação a essa questão da pandemia. Melhora, assim, no sentido da volta mesmo à normalidade, os procedimentos voltando a acontecer, né? Sim, sim. Os prestadores já E, estão
com seus movimentos bem aumentados, né? A Sim, gente sim, sim. tem a questão das contas, a gente Sim. tem voltado, né, aos nossos Uhum. valores normais de faturamento, E, e eu acho que isso é daí para cima mesmo. Não e eu vai acho que baixar. principalmente, Sheilinha, essa questão até da remuneração, da melhor remuneração, nossa, vem muito dessa questão da qualificação, né? Você, enquanto uma pessoa que promove cursos, né? Vem. Eu acho que você, assim como eu, como Karina, nós acreditamos muito nessa questão da qualificação do profissional, né? E aí, falando nisso, já pertinho aqui de encerrar nossa live, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Para aproveitar aqui todo mundo que está assistindo. Pronto. Exatamente quando eu comecei, quando eu fiz a pós e comecei a fazer os cursos, foi criticando exatamente esse nosso mercado, né? Que as pessoas, eu acreditava que as pessoas precisavam estudar mais. A gente, em contrapartida, a gente não tinha cursos, né? Então, e aí eu fui dar aula na pós-graduação de auditoria e quando eu cheguei lá, os cursos eram muito teóricos, as pessoas sabiam niente de auditoria. E aí, quando eu chegava para fazer auditoria, né, como auditora mesmo, me traziam pessoas que também não sabiam de auditoria e eu terminava tendo que ensinar tudo. Foi assim que começou, né, a Pratique, né, que é como eu Uhum, comecei como Pratique, e hoje em dia estou como Sheila Almeida mesmo, fazendo os treinamentos. uhum, Começou exatamente da crítica desse mercado, né? Que vinham pessoas completamente verdes para fazer auditoria. Não estou criticando as pessoas, estou criticando o modelo. E uhum, quando na pós, que fui dar aula na pós, as pessoas só sabiam teoria. E aí eu comecei a levar a prática das auditorias para as minhas aulas, mas era uma aula única, não tinha uhum, como práticas de auditorias muitas, né? E aí a gente montou a empresa tentando fazer esses treinamentos, e é o que eu faço hoje. A gente faz uhum, treinamentos práticos da auditoria, ou seja, aquele enfermeiro assistencial que quer entrar na auditoria, aquele enfermeiro que já fez uma pós e não consegue se colocar na auditoria, ou já conseguiu uma vaga na auditoria, mas não conhece muito da prática. A gente faz essa habilitação toda, né, de práticas uhum. auditoria de contas médico-hospitalares e a gente passeia pelo hospital inteiro, desde o ambulatório, unidades de internação, ou seja, contas clínicas, contas cirúrgicas, contas de UTI, e do ambulatório a gente pega os principais, que Uhum, é o ambulatório de gastro, onde tem endoscopia e colonoscopia, ambulatório de hemodiálise e de oncologia, que a gente faz uhum, também estuda as contas de QT, né? Que são contas uhum, caras. Nas contas cirúrgicas, a gente pega o centro cirúrgico, que pega. A gente faz um conhecimento de honorários médicos, não é auditoria de honorários médicos, tá, gente? A gente faz um conhecimento de honorários médicos e faz a PME uhum. também. E nas contas da UTI, porque as Perfeito. UTIs têm contas realmente de valores altos, né? Pela Uhum. demanda que lá existem. Perfeito. Então tá, a gente está aqui com menos de um minuto para terminar Eu nossa queria live. agradecer. Eu queria agradecer todo mundo que entrou aqui, que assistiu, que comentou. Agradecer a você novamente, Sheilinha. Eu adorei. Acho que todo mundo teve esse mesmo sentimento. Foi muito bom, tá? Muito obrigada por você compartilhar esse conhecimento com a gente e até a próxima. Eu queria agradecer também, antes que o Instagram derrube a gente. Gente, obrigada aí pelos comentários. Não dá para a gente comentar todos, porque